Bem-vindo ao Portal do Terror Diário. Meus dedos tremeram contra as barras frias da cela, enquanto o grito ecoava pelos corredores abaixo. Não era humano, esse som. Era algo que a garganta humana jamais deveria produzir. Minha armadura havia sumido, meu corpo estava coberto por um líquido viscoso e escuro que não era meu sangue. Do lado de fora da cela, vi meu próprio reflexo numa poça de algo vermelho, mas o rosto que me encarava não era o meu. Os olhos eram negros, vazios, e a boca se retorcia num sorriso que parecia querer me engolir. À minha esquerda, gravado na parede de pedra úmida, estava uma data. Minha data de morte. Quinta-feira, 17 de outubro de 1347. Mas isso era impossível. Eu havia chegado ao castelo na segunda-feira. Só haviam se passado 3 dias, ou tinham sido 3 semanas. 3 anos? O tempo havia perdido todo o significado neste lugar amaldiçoado. Das sombras além das barras, algo se movia. Não era humano. A forma era alterada. Pernas de mais, ou de menos. Braços que se dobravam em ângulos impossíveis. E aquela risada. Deus, aquela risada que parecia vir de todas as direções. Edward, você se lembra de como chegou aqui? A voz era minha, mas distorcida, como se alguém estivesse usando minha voz como uma máscara mal ajustada. Com esforço sobre-humano, forcei minha mente a recordar. A última lembrança clara era... O trovão ecoou pelos céus plúmbios quando avistei o castelo ao longe. Suas torres retorcidas pareciam garras arranhando as nuvens, e uma névoa densa se arrastava pelos muros como sangue negro desaguando da pedra. Outubro de 1347, e o inverno chegava cedo naquele ano amaldiçoado. As folhas já estavam murchas nas árvores, como mãos de mortos se agarrando aos galhos. Meu cavalo, um destrier negro que me acompanhava há 5 anos em batalhas, relinchou nervoso. Suas orelhas estavam baixas, e posso jurar que senti suas patas tremerem sob mim. Os animais sempre sabem quando algo está errado. Eles sentem o que nós, em nossa arrogância racional, ignoramos. Puxei as rédeas e parei por um momento. A carta estava no meu alforje, amarrotada de tanto ler e reler. Uma folha de pergaminho amarelado, selada com cera vermelha como sangue seco. Lord Aldrich Ravencrest me convocava urgentemente ao castelo Darkmoor para tratar de assuntos que não podem esperar o amanhecer. As palavras pareciam pulsar na minha mente toda vez que as recordava. Mas não eram só as palavras que me inquietavam. Era o cheiro da carta, defunto e terroso. E algo mais, algo que me lembrava dos campos de batalha após o massacre, quando os corvos vinham para sua refeição macabra. A chuva começou a cair, primeiro em gotas pesadas que tamborilavam em meu elmo de ferro, como dedos impacientes. Depois veio o dilúvio, torrentes que transformaram a estrada de terra em um lamaçal traiçoeiro. O lodo vermelho grudava nos cascos, como se a própria terra tentasse nos puxar para suas profundezas. Havia algo no ar além da chuva, um odor, doce e enjoativo que ficava mais forte conforme nos aproximávamos do castelo. Como flores em decomposição ou frutas podres deixadas ao sol. Tapei o nariz com o pano da minha mantelo, mas o cheiro parecia infiltrar-se pelos poros da pele. Meu cavalo escorregou várias vezes no lodo vermelho, mas mantive o curso. Algo me puxava para frente, uma compulsão inexplicável que parecia sussurrar em minha mente. Palavras que eu não conseguia distinguir, mas que soavam como uma cantiga de ninar perversa. Vez ou outra, acreditava ouvir meu próprio nome entre os sussurros. A estrada serpenteava entre rochas negras que se projetavam da terra como ossos quebrados. Em várias pedras, notei arranhões profundos, marcas que pareciam feitas por garras. Mas que animal possuiria garras tão grandes? Cada ranhura tinha mais de 1 palmo de comprimento. Quando finalmente cheguei ao portão principal, 2 figuras encapuzadas emergiram da guarita como sombras ganhando forma. Não disseram uma palavra, apenas gesticularam para que as seguisse. Seus rostos estavam ocultos nas capuches, mas percebi que suas respirações formavam vapor no ar, apesar da temperatura não estar tão fria assim. O silêncio deles me perturbou mais do que qualquer grito de guerra.
Um dos homens pegou as rédeas e notei que suas mãos estavam cobertas por luvas negras e que se moviam de forma estranha, como se não houvesse ossos por baixo. Os dedos eram longos demais, flexionavam-se em ângulos impossíveis. O cavalo relinchou e recuou, os olhos arregalados em terror puro. Jamais havia visto meu bravo destrier com tanto medo. Era como se ele reconhecesse algo nesses homens, algo primordial e perigoso. Tranquilo, rapaz, murmurei, acariciando seu pescoço suado. Mas minhas próprias mãos tremiam. O pátio interno estava vazio, mas eu podia sentir olhos observando cada um de meus movimentos. As janelas do castelo pareciam órbitas vazias de uma caveira gigantesca. E por um momento, tive a impressão de ver rostos pálidos se retirando das frestas quando olhava diretamente. Rostos sem olhos, bocas abertas em gritos mudos. No centro do pátio havia um poço antigo. A pedra ao redor estava manchada, não de água, mas de algo escuro que havia se sedimentado em camadas através dos anos. O cheiro enjoativo era mais forte aqui, emanando das profundezas do poço como um hálito. Inclinei-me ligeiramente para olhar dentro. Na escuridão lá embaixo, pensei ver movimento, algo que ondulava como tentáculos ou cabelos soltos na água. Quando pisquei, havia desaparecido. A porta principal abriu-se com um rangido agudo como um grito de dor. O som ecoou pelo pátio vazio, reverberando pelas paredes de pedra. Do interior, veio uma lufada de ar morno que carregava um odor peculiar, metal enferrujado misturado com algo orgânico e apodrecido. Era como se o castelo estivesse respirando, exalando os miasmas de sua própria doença. Engoli em seco. Não havia volta agora. Qualquer que fosse a razão de Ravencrest me ter chamado, eu descobriria. Era um homem de honra, e havia dado minha palavra ao aceitar o convite. Um servo alto e magérrimo aguardava no vestíbulo, imóvel como uma estátua. Seu rosto era cadavérico, a pele esticada sobre os ossos como pergaminho velho que havia amarelado, com o tempo. Os olhos eram tão fundos que pareciam poços negros perfurados no crânio. Não havia cor neles, apenas vazio. Quando ele falou, percebi que seus lábios não se moviam em sincronia com as palavras, como se a voz viesse de outro lugar. Sir Edward Blackwood, disse o servo, sua voz ecoando como se viesse de muito longe. Meu senhor o aguarda. Mas primeiro fez uma pausa, inclinando a cabeça de forma antinatural. Muito para a direita até que ouvi um estalo no pescoço. Deve saber que alguns hóspedes que entraram em Darkmoor nunca mais foram os mesmos. Senti um frio percorrer minha espinha. Não foi apenas o que ele disse, mas como disse. Havia algo de divertido na voz dele, como se compartilhasse uma piada privada. O que quer dizer com isso? Perguntei, mas ele já havia se virado e começado a caminhar. Seguimos através de corredores que pareciam se estender infinitamente. As tochas nas paredes não apenas iluminavam, elas pareciam se alimentar da escuridão, criando sombras que dançavam com vida própria. A cada passo, os tapetes persas sob meus pés emitiam um som abafado, como se estivéssemos caminhando sobre algo orgânico, algo que respirava. O Lord Ravencrest, murmurou o servo sem se virar, é um homem singular. Alguns dizem que não, envelhece há décadas. Outros sussurram que não é mais homem algum. Parei bruscamente. Que tipo de conversa é essa? Ele se virou lentamente, aquela cabeça retorcendo como a de uma coruja. Seu sorriso revelou dentes amarelados e pontiagudos, não caninos normais. Todos os dentes pareciam afiados. Oh, apenas os boatos de servos, disse, e sua risada soou como o arrastar de ferro sobre pedra. Continue, Sir Blackwood. Meu senhor não gosta de esperar. Uma pintura numa parede me chamou a atenção. Um retrato de Ravencrest em sua juventude. Ou pelo menos eu assumia que fosse ele. Mas conforme caminhava, percebi que os olhos na tela me seguiam e que o sorriso parecia se alargar imperceptivelmente. Parei bruscamente, mas quando olhei novamente era apenas tinta sobre tela. Ou não. E interessante quadro, comentei. Foi pintado há 40 anos, respondeu o servo. Algumas pessoas acham que Lord Ravencrest não mudou nem um pouco desde então. 40 anos.
e o homem no quadro aparentava ter uns 30. Isso significaria... Ele tem 70 anos? Perguntei. O servo riu novamente, aquele som perturbador. Ah, Sir Blackwood, idade é um conceito tão... limitante. Continuamos passando por mais pinturas. Notei que todas elas tinham algo de errado. As pessoas retratadas não olhavam na direção que deveriam. Alguns rostos estavam ligeiramente borrados, como se tivessem se movido durante o momento da pintura. E em todos eles havia um tom de desespero, uma tensão nos olhos que me fez querer desviar o olhar. Chegamos a uma escadaria em espiral. Os degraus eram de mármore negro, polido como um espelho. Enquanto subíamos, podia ver nossos reflexos na superfície, mas havia algo errado. Às vezes parecia que havia mais pessoas subindo conosco, sombras extras, reflexos de pessoas que não estavam lá. Quantos hóspedes Lord Ravencrest recebe? Perguntei, tentando puxar conversa para acalmar meus nervos. Oh, muitos, muitos mesmo. O servo fez uma pausa. Alguns já estão aqui há muito tempo. E onde estão agora? Por aí. Ele gesticulou vagamente. Alguns nos jardins, outros na biblioteca. Alguns... Bem, talvez seja melhor você descobrir por conta própria. Chegamos a um patamar onde havia uma janela alta. Lá fora, a tempestade havia intensificado. Raios cortavam o céu como cicatrizes e o vento uivava contra o vidro. Mas conforme olhava, notei algo estranho. Na tempestade, entre as nuvens, havia formas. Não eram naturais. Pareciam rostos distorcidos, mãos gigantescas se contorcendo no ar. Bela noite, comentou o servo, o humor sádico evidente na voz. Continuamos subindo até chegarmos a um corredor mais ornamentado. Aqui, os tapetes eram ainda mais luxuosos, de um vermelho profundo que lembrava sangue seco. Havia nichos nas paredes com pequenas estátuas, anjos, santos, figuras religiosas. Mas todas elas tinham expressões de horror em suas faces de mármore, como se tivessem visto algo indescritível. Passamos por várias portas fechadas. Atrás de uma delas ouvi algo como gemidos abafados. Atrás de outra, um murmúrio constante, como se alguém estivesse rezando incessantemente. E atrás de uma terceira porta, o som mais perturbador de todos, risadas. Não de uma pessoa, mas de várias. E elas ficavam mais altas conforme nos aproximávamos. Depois diminuíam gradualmente quando nos afastávamos. Outros hóspedes? Perguntei. De certa forma, respondeu o servo. Finalmente chegamos a um par de portas duplas, elaboradamente, entalhadas. As figuras na madeira contavam uma história, ou várias histórias. Vi um homem sendo caçado por criaturas sombrias, uma mulher se afogando em algo que não era água, um cavaleiro lutando contra um inimigo que se multiplicava a cada ferida. E no centro de tudo, uma figura mascarada observando as tragédias com evidente satisfação. O servo bateu 3 vezes na porta. Não houve resposta. Bateu novamente. 4 vezes. Silêncio. Na terceira tentativa, bateu apenas uma vez, mais suave. As portas se abriram sozinhas. Chegamos a um salão colossal, dominado por uma mesa de carvalho negro. O teto desaparecia na escuridão, acima, como se o salão se estendesse para sempre. Velas flutuavam no ar sem suporte algum. Suas chamas eram brancas em vez de amarelas, lambendo o vazio. A luz que emitiam parecia não se espalhar adequadamente. Havia pontos de sombra total mesmo diretamente abaixo das velas. E lá, sentado na cabeceira da mesa, estava Lord Aldrich Ravencrest. Ele era exatamente como no retrato. Nem uma ruga havia aparecido. Seus cabelos plateados brilhavam como prata líquida. Não havia um único fio fora do lugar. Seus olhos tinham uma cor indescritível. Às vezes pareciam cinzentos, às vezes verdes, às vezes sem cor alguma. E quando sorriu, vi que seus caninos eram ligeiramente alongados. Sir Edward Blackwood, disse, e sua voz era como mel misturado com veneno. Quanto tempo esperava por esta reunião? Por favor, sente-se. Hesitei. Algo estava terrivelmente errado. A carta dizia que Ravencrest precisava de minha ajuda urgente, mas aqui estava ele.
perfeitamente calmo, perfeitamente composto, perfeitamente predatório. É um prazer conhecê-lo pessoalmente, disse tentando manter a polidez. Recebi sua carta solicitando minha ajuda. Ravencrest riu, um som que ecoou mais tempo do que deveria. Ah, sim, minha carta. Sente-se, por favor. Tenho muito a lhe mostrar. Sentei-me na cadeira que ele indicou. Era surpreendentemente confortável, mas percebi que os braços da cadeira tinham entalhes que lembravam correntes. Devo confessar, continuou Ravencrest, servindo-se de um líquido escarlate numa taça de prata, que minha situação é deveras peculiar. Há alguns anos descobri algo maravilhoso nas masmorras deste castelo. Algo que mudou completamente minha perspectiva sobre a vida. Ele ofereceu-me uma taça do mesmo líquido. Recusei polidamente. Não vai experimentar? É um vinho único, feito aqui mesmo no castelo. O cheiro que vinha da taça era metálico. Definitivamente não era vinho. Comum. Prefiro ficar apenas com a conversa, milord. Ele sorriu mais amplamente. Muito bem, onde eu estava? Ah, sim, minha descoberta. Fez um gesto e 3 servas se aproximaram. Quando passaram pela luz das velas, notei detalhes perturbadores. A pele delas tinha uma palidez cadavérica. Os olhos estavam completamente brancos, não cataratas, mas como se não houvesse íris, e se moviam com uma fluidez antinatural, como se flutuassem em vez de caminhar. Uma delas se posicionou atrás de minha cadeira. Senti suas mãos frias no meu ombro e um arrepio percorreu minha espinha. O sangue humano, sussurrou Ravencrest, observando minha reação. É um alimento pobre comparado ao que encontrei. A essência da mente humana quando se despedaça. Ah, isso sim é um banquete digno de reis. Meu sangue gelou. Do que está falando? Vê, caro Sir Blackwood, eu não me alimento apenas de sangue. Eu me alimento do momento exato em que uma mente realiza que sua realidade se despedaçou para sempre. O terror cru, a compreensão inevitável, a sanidade escorregando pelos dedos como areia. É indescritível. Tentei me levantar, mas as mãos da serva me pressionaram de volta à cadeira. Suas mãos eram incrivelmente fortes. Você vê, continuou Ravencrest, levantando-se lentamente. Eu não preciso de sua ajuda, Sir Blackwood. Preciso de você. Seu medo, sua confusão gradual, sua loucura crescente, são exatamente o tempero que busco. Foi então que percebi. A sala tinha portas demais. Muito mais portas do que quando havia entrado. E todas elas estavam fechando uma por uma. Um som surdo de madeira contra pedra. O som era ritmado, como um coração batendo ou uma contagem regressiva. Mas eu lhe prometo uma coisa, disse Ravencrest aproximando-se. Não será rápido, gosto de saborear lentamente. Passaremos dias, semanas talvez, explorando cada fratura em sua mente. O riso dele ecoou pelo salão, mas não vinha apenas de sua boca. Parecia sair das paredes, do teto, das próprias velas flutuantes. Um coro de risadas sobrepostas, como se dezenas de pessoas estivessem rindo em uníssono. O jogo apenas começou. Meu caro convidado, disse, os olhos brilhando com uma luz própria. Espero que sobreviva tempo suficiente para que eu possa saborear cada gota de sua sanidade. As velas começaram a se apagar, uma por uma. Mas a escuridão que se aproximava não era normal, era densa, quase sólida, e dentro dela eu podia ver formas se movendo. Bem-vindo ao Castelo Darkmoor, sussurrou Ravencrest na crescente escuridão, onde os sonhos vêm para morrer. Quando as velas se apagaram completamente, esperei pela escuridão total, mas ela nunca veio. Em vez disso, uma luz pálida começou a emanar das próprias paredes, como se a pedra estivesse impregnada com uma fosforescência fantasmagórica. Ravencrest havia desaparecido. A mesa havia desaparecido. As servas também. Eu estava no que parecia ser o mesmo salão, mas tudo havia mudado. As proporções estavam erradas. O teto parecia estar tanto infinitamente alto quanto prestes a me esmagar simultaneamente. As paredes se curvavam onde antes eram retas. Onde? Comecei a perguntar, mas minha voz ecoou estranhamente, como se estivesse falando em um túnel subaquático.
Você está exatamente onde precisa estar. Veio a voz de Ravencrest, mas de todas as direções. No limiar entre o que é real e o que sua mente insiste que é real. Levantei-me da cadeira, que ainda estava lá, confortavelmente normal no meio do caos impossível. Quando tentei caminhar, descobri algo perturbador. Não importava para onde caminhasse, sempre acabava voltando à cadeira. 5 passos para frente, 2 para a esquerda, giro completo. E estava de volta ao ponto de partida. Isso é impossível, murmurei. Excelente, disse a voz. Suas primeiras fissuras. Continue explorando, Sir Blackwood. A brincadeira está apenas começando. Tentei novamente, desta vez mantendo os olhos fixos num ponto específico na parede. Caminhei em linha reta, contando os passos. 1, 2, 3, 20, 30, 50. A parede não ficava mais próxima. Quando me virei, a cadeira ainda estava a apenas 5 passos atrás de mim. Minha respiração se acelerou. Isso não podia estar acontecendo. Era contra toda lógica, toda razão. Ah, razão! A voz de Ravencrest soou divertida. Que conceito limitado. Aqui, Sir Blackwood. As únicas regras são as que eu estabeleço. De repente, não estava mais no salão. Encontrava-me em um corredor estreito, ladeado por espelhos. Mas não eram espelhos comuns. Eram negros como a noite e refletiam mais do que deveriam. Em um deles, vi-me ainda criança, chorando no funeral de minha mãe. Em outro, aos 16 anos, matando meu primeiro homem em batalha. Um terceiro mostrava momentos que eu não me lembrava de ter vivido, ou talvez que ainda não havia vivido. Cada espelho mostra uma possibilidade, veio a voz agora mais próxima. Um caminho que sua mente pode tomar. Alguns levam à loucura completa, outros à morte. Pouquíssimos levam à verdade. Comecei a caminhar, mantendo-me no centro do corredor, tentando não olhar diretamente nos espelhos, mas era impossível evitá-los completamente. Na periferia de minha visão, as imagens mudavam constantemente. Vi-me como um esqueleto, depois como um demônio, depois como uma criança terrificada. Um espelho mostrou algo particularmente perturbador. Eu, mas diferente. Mais velho, mais cansado, segurando algo em minhas mãos. Quando olhei diretamente, vi que era uma cabeça decepada. A cabeça de uma mulher que eu reconheci, mas não conseguia lembrar de onde. Quem é ela? Perguntei sem pensar. Ah, você não se lembra? Isso é interessante. Talvez seja alguém que você matou. Ou talvez alguém que você amou. Ou talvez ambos. O corredor se dividiu em 3 caminhos. No da esquerda, ouvia gritos abafados. No da direita, um cantarolar suave. No do meio, apenas silêncio. Minha intuição gritava para evitar o silêncio. Era sempre o mais perigoso, mas algo em mim sabia que era necessário. O silêncio continha verdades que os gritos e canções apenas disfarçavam. Ou isso era o que Ravencrest queria que eu pensasse. Escolhi a direita. O cantarolar se intensificou, revelando-se uma canção de ninar que minha mãe costumava cantar. Lágrimas surgiram em meus olhos sem que eu percebesse. Como era possível? Mamãe havia morrido quando eu tinha apenas 8 anos. Essa música era uma memória enterrada no mais profundo do meu coração. Dorme, meu menino, que a noite chegou, os anjos guardiões te protegerão. Sua mente é um livro aberto, Sir Blackwood, disse Ravencrest. Cada memória, cada pesadelo, cada amor perdido, tudo está aqui, refletido nestas paredes. E posso usá-las como desejar. Um espelho à minha direita mostrou minha mãe em seu leito de morte. Mas quando estendi a mão instintivamente para tocar o vidro, ela abriu os olhos completamente negros e sorriu com dentes afiados como lâminas. Vem com a mamãe, Edward. A voz dela era como a lembrança, mas havia algo podre por baixo. Vem comigo para onde as crianças boas vão quando morrem. Recuei bruscamente, tropeçando. Quando caí, não bati no chão de pedra fria. Bati em algo quente e viscoso. Levantei a cabeça e vi que estava numa poça de sangue. O corredor havia se transformado num abatedouro. As paredes gotejavam. O cheiro de ferro e podridão era avassalador. E nos espelhos,
Nos espelhos agora só havia uma imagem. Eu, repetidas vezes, cada reflexo mostrando uma versão mais mutilada que a anterior. Quando consegui me levantar, o abatedouro havia desaparecido. Estava agora em um salão circular, muito maior que qualquer espaço que um castelo poderia conter fisicamente. O teto desaparecia nas trevas acima, e o chão era um mosaico intrincado que parecia se mover quando não olhava diretamente. No centro havia uma fonte de água escura, e flutuando sobre ela, como se fosse a coisa mais natural do mundo, estava uma versão etérea de mim mesmo. Era transparente, e através de seu corpo podia ver a água negra ondulando. Finalmente, disse meu duplo fantasmagórico. Estava esperando por você. Aproximei-me cautelosamente. O que você é? Sou o que você se tornará. Ou talvez o que você já é. O tempo aqui é flexível. Rodeei a fonte, estudando minha própria aparência espectral. Isso é outro truque de Ravencrest. Tudo aqui é um truque de Ravencrest. Mas alguns truques revelam verdades mais profundas que a própria realidade. O fantasma estendeu uma mão, translúcida. Toque-me. Veja o que eu vejo. E por que faria isso? Porque, disse com um sorriso triste, você precisa entender. Você já morreu, Edward. Não hoje, não ontem. Morreu no momento em que pisou neste castelo pela primeira vez. Neguei com a cabeça violentamente. Isso é mentira. Eu ainda estou vivo, posso sentir meu coração batendo. Pode? Coloque a mão sobre o peito. Fiz como sugerido. Não havia batimento, nenhum. Apenas silêncio onde deveria haver vida. Não, sussurrei. Isso não pode estar acontecendo. Ravencrest não mata o corpo imediatamente, explicou meu duplo. Ele prefere que a mente compreenda a sua situação primeiro. É mais saboroso assim. As palavras atingiram-me como golpes físicos. Então tudo isso é real, mas não no sentido que você entende. Você está experimentando os últimos momentos de sua consciência, enquanto ela se fragmenta em pedaços que Ravencrest pode degustar individualmente. A fonte começou a borbulhar. A água escura se agitava como se algo grande estivesse emergindo das profundezas. Formas indistintas apareciam e desapareciam na superfície. Rostos em agonia, mãos se agarrando desesperadamente. São outros, disse meu duplo. Outras mentes que ele capturou. Alguns já estão aqui há décadas, presos em seus próprios labirintos pessoais. E você? Quanto tempo está aqui? Eu sou você, Edward. Sou sua consciência no momento da morte verdadeira. Eu sou o que permanece quando tudo mais se despedaça. O fantasma apontou para a água. Olhe, veja onde tudo começou. Relutantemente inclinei-me sobre a fonte. A água se clarificou, formando uma imagem como um espelho líquido. Vi-me entrando no salão principal há... quanto tempo? Minutos? Horas? Vi Ravencrest me cumprimentando. Vi-me bebendo da taça que havia recusado. Mas eu não bebi, protestei. Não? Tem certeza? A imagem mostrou minha mão pegando a taça, levando-a aos lábios, bebendo profundamente o líquido vermelho. Se isso não... eu não me lembro disso. A memória é maleável aqui. Ravencrest pode editá-la como desejar. Você bebeu, e no instante que o fez, morreu. Tudo desde então tem sido a dança da morte de sua consciência. Afastei-me da fonte, horrorizado. Então não há saída, estou morto. Há uma saída, disse meu duplo, os olhos brilhando com esperança. Uma que Ravencrest não conhece, mas requer algo que poucos têm coragem de fazer. O quê? Você deve aceitar a verdade completa. Não apenas a morte, mas toda a sua vida. Os crimes, os amores, os medos, as alegrias. Ravencrest se alimenta apenas do terror, da fragmentação. Mas se você abraçar sua totalidade, antes que pudesse terminar, o salão começou a se despedaçar. As paredes racharam como vidro, e através das fissuras vi outros espaços, outros horrores. A voz de Ravencrest ecoou através do caos. Muito bem, Sir Blackwood. Vejo que está começando a entender. Mas a compreensão é apenas o primeiro prato.
O verdadeiro banquete ainda está por vir. Meu duplo fantasmagórico estendeu a mão uma última vez. Toque-me. Veja tudo de uma vez. É a única forma. Sem hesitação. Já não tinha nada a perder. Estendi minha mão. O contato foi como ser atingido por um raio. Quando nossos dedos se tocaram, vivi 1000 vidas em um instante. Vi Edward Blackwood em sua totalidade. Não o cavaleiro glorioso que imaginava ser, mas o homem completo com todas suas falhas e virtudes. Vi-me aos 5 anos, queimando formigas com uma lupa, sentindo uma curiosa satisfação. Aos 12, descobrindo o prazer em intimidar garotos menores. Aos 20, na guerra, matando não apenas por necessidade, mas por uma sede crescente de violência. Mas também vi amor. Vi-me cuidando de minha irmã Margaret quando ela estava doente. Vi-me chorando quando nosso cão morreu. Vi momentos de profunda beleza. Um pôr do sol que me fez ajoelhar de devoção. O rosto de uma mulher que amei, mas nunca tive coragem de abordar. E vi minha verdadeira morte. Ravencrest não havia me envenenado na ceia. Ele havia me matado no pátio, no momento em que coloquei os pés no castelo. Uma simples torção do pescoço. Os últimos 3 dias, a conversa, os corredores, os espelhos, tudo havia sido ilusão. Os últimos momentos de minha mente se decompondo. Murmurei, lágrimas escorrendo. Agora entendo. O salão se reconstituiu ao meu redor, mas diferente. Mais sólido, mais real. Ravencrest estava de pé, próximo à fonte, seu sorriso predatório, substituído por uma expressão de surpresa interessante, disse ele, aproximando-se cautelosamente. Normalmente, quando as pessoas descobrem a verdade, se despedaçam completamente. Você permanece íntegro. Sorri, uma paz estranha me invadindo. Porque não estou fugindo da verdade, estou abraçando-a. Os espelhos ao redor do salão começaram a refletir não apenas imagens aterrorizantes, mas memórias completas. Minha mãe me ensinando a ler, meu pai me mostrando como segurar uma espada, Margaret rindo de uma piada que contei. Momentos de humanidade profunda misturados com os horrores. O que está fazendo? Ravencrest perguntou, sua voz perdendo a confiança. Estou me tornando completo, respondi. Você se alimenta do terror da verdade fragmentada. Mas eu escolho a verdade plena. O castelo começou a tremer. As paredes ondularam como água e pude ver através delas. Vi outros salões, outras vítimas, dezenas de pessoas presas em seus próprios pesadelos pessoais. Alguns estavam há décadas aqui, repetindo os mesmos terrores infinitamente. Você não entende, disse Ravencrest, sua aparência começando a se alterar. Não pode simplesmente aceitar a verdade e esperar que isso termine. Sou mais poderoso do que isso. Sua forma se expandiu, tornando-se algo monstruoso. Não mais humano, mas uma criatura de pesadelos puros. Tentáculos de sombra emergiram de onde antes eram braços, e seus olhos se multiplicaram pelo rosto como feridas abertas. Talvez, disse, mas há algo que você nunca entendeu. Com um esforço de vontade, reuni todas as memórias fragmentadas, as boas e as ruins. Cada ato de crueldade, cada momento de gentileza, cada traição, cada sacrifício, cada medo, cada coragem. Você coleta apenas os fragmentos escuros, continuei, sentindo uma força crescer dentro de mim. Mas a humanidade não é feita apenas de terror, é feita de tudo. A luz começou a emanar de mim, não a luz fria das velas flutuantes, mas algo mais quente. A luz das tardes de verão da minha infância, dos sorrisos de Margaret, dos momentos de graça que havia vivido. Ravencrest recuou. Impossível. O que é isso? É completude, respondi. É aceitar que sou tanto o monstro quanto o herói de minha própria história. É aceitar que a morte não é apenas um fim, mas parte do ciclo. Os outros prisioneiros começaram a aparecer no salão. Figuras translúcidas, homens e mulheres de várias épocas, todos presos nos labirintos mentais de Ravencrest. Mas agora, tocados pela mesma luz que emanava de mim, começaram a se solidificar. Não! Gritou Ravencrest. Eles são meus! Meus para sempre! Mas era tarde demais. A verdade, nossa verdade coletiva, com todos seus aspectos,
Se espalhava como ondas. Vi rostos de espanto, depois de alívio, depois de paz. Um por um eles começaram a se desvanecer, não em desespero, mas em aceitação. Um homem medieval curvou-se em agradecimento antes de desaparecer em luz. Uma mulher do século XII sorriu e sussurrou, "Obrigada", antes de se dissolver em paz. Ravencrest estava encolhido no canto, sua forma monstruosa diminuindo. "Como?", murmurou. "Alimentei-me do terror por séculos. Como pode?" "Porque você nunca entendeu", disse aproximando-me dele. "O terror da morte não vem da morte em si. Vem da recusa em aceitar a vida por inteiro. Você se alimentava de fragmentos, mas nunca do todo. Estendi a mão para ele, não em agressão, mas em oferta. Você também pode escolher a completude." Ele olhou para minha mão com horror e fascínio. Eu não me lembro de como era ser completo. Apenas fragmentos, sempre fragmentos. Por um momento, vi além da monstruosidade. Vi um homem que havia feito uma escolha terrível há muito tempo e havia se perdido tanto em sua própria fragmentação que esquecera o que era ser humano. Mas ele recuou. "Não. Isto é tudo que sou agora, isto é tudo que posso ser." Com um último grito, não de raiva, mas de lamento profundo, Ravencrest se desfez. Não um grito, mas o som de realidade se rasgando, como se o próprio universo estivesse sendo estraçalhado. Seu eco atormentado se multiplicou em 1000 vozes diferentes, cada alma que ele havia devorado emergindo de dentro dele, gritando sua própria libertação em uníssono. O som era enlouquecedor, um coro de almas esfaceladas reconquistando sua voz depois de séculos de silêncio forçado. Com seu desaparecimento, o castelo começou a desabar. Não fisicamente, mas conceitualmente. A própria ideia do lugar se dissolvia. Encontrei-me de volta na cela onde tudo começara. Mas agora ela não era mais uma prisão. A porta estava aberta e, além dela, luz. Não a luz fria do castelo, mas algo mais caloroso, mais real. Olhei para minhas mãos. Ainda transparentes, mas sólidas o suficiente. Morto, sim, mas não fragmentado, não perdido. Caminhei em direção à luz, sentindo meu ser se tornar menos denso a cada passo. Mas ao contrário do que imaginava, não senti medo. Senti alívio. Na luz, vi uma figura familiar. Margaret, mas não como a deixei, radiante, inteira, sorrindo. "Demorou", disse ela, estendendo a mão. "Eu estava perdido", respondi. "Todos ficamos perdidos às vezes, mas você encontrou o caminho." Quando nossas mãos se tocaram, senti todas as feridas, físicas, mentais, espirituais, se curando, não apagadas, mas integradas, aceitas como parte do que eu havia sido. "E Ravencrest?", perguntei. "Talvez um dia ele escolha a completude também. Sempre há esperança para aqueles que ainda podem escolher." Olhei para trás uma última vez. O castelo Darkmoor estava desabando para dentro de si mesmo, levando com ele os horrores que havia abrigado. No seu lugar, apenas uma colina vazia sob um céu estrelado. Às vezes, a única forma de sair do pesadelo é abraçar tanto o medo quanto a coragem que habitam nossa alma. E entre a vida e a morte, encontrei algo que Ravencrest nunca soube que existia. A paz. Não há luz sem escuridão, nem coragem sem medo. A verdadeira libertação vem quando abraçamos nossa humanidade inteira, tanto os demônios quanto os anjos que carregamos dentro de nós. Agora que chegamos no final, se inscreve e comente. Vamos abrir o portal do seu próximo pesadelo diário, porque o portal nunca fecha, apenas espera pela próxima história. Bem-vindo ao Portal do Terror Diário. O machado tremeu em minhas mãos enquanto eu contemplava o que restava de Borin. Não era mais meu irmão. Não podia ser. A coisa que se contorcia no chão da câmara havia perdido toda a semelhança com o anão corajoso que conheci por toda a vida. Seus olhos, antes azuis como o gelo das montanhas, agora brilhavam com uma luz púrpura doentia que pulsava no ritmo de algo terrível e ancestral. Torek. A voz que saiu daquela boca distorcida ainda carregava ecos familiares, mas as palavras eram sussurradas em uma língua que jamais deveria ser pronunciada por lábios de anão. Você precisa
nos libertar. O som de pedra rachando ecoou pelas paredes ao nosso redor. As runas gravadas na rocha começaram a sangrar, literalmente sangrar, gotejando um líquido escarlate que formava símbolos no chão. Símbolos que doíam nos olhos quando eu tentava decifrá-los. Foi então que compreendi a terrível verdade. Não éramos nós que havíamos descoberto aquela câmara perdida nas profundezas de Khazad-dûm. Era ela que nos havia encontrado. Mas como chegamos até aqui? Como tudo começou a desmoronar? Para entender o horror que agora me consome, preciso voltar ao princípio, quando ainda acreditávamos que éramos apenas mineradores em busca de Mithril perdido. Meu nome é Torek, filho de Thrain, e por 60 anos escavei as montanhas em busca dos tesouros ocultos da terra. Nunca imaginei que um dia seria a própria terra que viria me buscar. Tudo começou quando Balin chegou à nossa taverna em Erebor, com os olhos brilhando de ambição e as mãos tremendo de excitação. Ele desdobrou um mapa antigo sobre a mesa de carvalho, suas bordas amareladas pelo tempo e marcadas por símbolos que eu nunca havia visto antes. Khazad-dûm, murmurou ele, sua voz carregada de reverência e medo. Encontrei isto nos arquivos mais profundos da Biblioteca Real. Veem estas marcações? Indicam veios de Mithril que nunca foram explorados, câmaras inteiras seladas desde a queda de Moria. Meu irmão Borin se inclinou sobre o mapa, seus dedos grossos traçando as linhas sinuosas. Estes túneis não estão em nenhum dos mapas oficiais. Como podes ter certeza de que são reais? Porque, Balin baixou a voz até quase um sussurro, encontrei também isto. Ele puxou um fragmento de pedra escura do tamanho de uma moeda, que brilhava com uma luz interior azul prateada. Era Mithril, mas diferente de qualquer que eu já havia visto. Sua luminosidade pulsava como um coração vivo, e quando olhei diretamente para ele, senti uma estranha tontura. Onde encontraste isso? Perguntei, estendendo a mão. Mas quando meus dedos tocaram o metal, uma sensação fria percorreu meu braço, como se gelo líquido estivesse sendo injetado em minhas veias. Nos escombros do portão oriental de Moria, estava enterrado profundamente, como se alguém tivesse tentado ocultá-lo. Os olhos de Balin fixaram-se em mim com intensidade perturbadora. Torek, este Mithril, ele me chama. Mesmo agora, posso senti-lo puxando minha mente em direção às montanhas. É como se quisesse ser encontrado. Deveria ter ouvido o alarme em minha cabeça naquele momento. Deveria ter percebido que metal não deveria chamar ninguém. Mas a promessa de riqueza e glória antiga nublou meu julgamento. Quando partimos? Perguntei. E assim foi selado nosso destino. 5 dias depois, estávamos às portas arruinadas de Khazad-dûm. O que outrora fora a maior cidade dos anões, agora jazia em silêncio sepulcral, suas torres quebradas perfurando o céu como ossos expostos. O ar estava espesso e carregado de uma umidade que não deveria existir tão profundamente nas montanhas. Nossa expedição era pequena. Apenas eu, Borin, Balin e 2 outros. Gloin, um veterano minerador com cicatrizes de décadas de trabalho nas rochas, e Ori, jovem mais habilidoso com runas antigas. Havíamos trazido suprimentos para 2 semanas, equipamentos de mineração e tochas suficientes para iluminar os túneis mais escuros. Ou assim pensávamos. O ar aqui está diferente, murmurou Gloin enquanto ajustava sua lanterna. Há algo nele que faz minha pele arrepiar. Borin deu uma risada forçada. São apenas nervos, velho amigo. Moria tem má reputação, mas são apenas pedras e sombras. Mas eu sabia que Gloin estava certo. Havia algo errado com aquele lugar. O silêncio era pesado demais, como se estivesse sendo pressionado sobre nós por uma força invisível. E havia um cheiro, sutil, quase imperceptível, que lembrava ferro oxidado misturado com algo orgânico em decomposição. Seguimos o mapa de Balin através dos corredores principais, passando por salões que um dia ecoaram com o som de milhares de anões trabalhando e vivendo. Agora, apenas nossos passos quebravam o silêncio, criando ecos que pareciam nos seguir, mesmo depois que parávamos. Foi Ori quem primeiro notou as runas. Olhem isto, ele chamou, apontando para símbolos gravados na parede de um corredor lateral. Estas não são runas Khuz-dûl tradicionais. A linguagem é mais antiga,
muito mais antiga. Aproximei-me para examinar as marcações. Elas pareciam ter sido esculpidas com pressa, como se quem as fizera estivesse desesperado para deixar uma mensagem. Mas quando tentei focar nos símbolos, eles pareceram se mover diante dos meus olhos, ondulando como se estivessem submersos em água. "Consegues traduzi-las?" perguntei, piscando várias vezes para tentar focar a visão. Ori franziu o senho, passando os dedos sobre as runas. Algumas palavras: profundo, dorme, não despertar. Ele parou subitamente, sua face empalidecendo. E há esta palavra que se repete várias vezes: nameless, o sem nome. Um calafrio percorreu meu corpo. Histórias antigas falavam de entidades que eram tão terríveis que seus verdadeiros nomes foram apagados da memória, referidas apenas como o sem nome ou aquilo que não deve ser nomeado. "Seguimos em frente", disse Balin com uma determinação que soou forçada. "Estas são apenas superstições antigas. Viemos aqui pelo Mithril e vamos encontrá-lo." Mas enquanto nos aprofundávamos pelos túneis, não conseguia me livrar da sensação de que as runas não eram avisos sobre algo que havia acontecido no passado. Eram avisos sobre algo que estava prestes a acontecer. No terceiro dia, encontramos o primeiro corpo. Estava em uma câmara pequena, longe dos túneis principais, sentado contra a parede como se tivesse simplesmente decidido descansar ali. O corpo estava mumificado pelo ar seco das profundezas, preservado de uma forma que tornava impossível determinar há quanto tempo estava morto. Mas não foi a descoberta do corpo que nos perturbou. Afinal, Moria havia sido abandonada há décadas e era esperado encontrar alguns que não conseguiram escapar. O que nos deixou inquietos foi a expressão no rosto do anão morto. Seus olhos estavam arregalados em puro terror, sua boca aberta em um grito silencioso. Mas o mais perturbador eram suas mãos. Ele havia arrancado os próprios cabelos e deixado marcas de unhas ensanguentadas nas bochechas, como se estivesse tentando arrancar algo invisível de seu rosto. "Que demônios o aterrorizou tanto?" sussurrou Gloin, sua voz ecoando na câmara pequena. Ori se ajoelhou ao lado do corpo, examinando-o mais de perto. "Vejam suas roupas", ele apontou. "Estas são vestes de um escriba real. E olhem isto, ele estava escrevendo algo quando morreu." No chão ao lado do corpo havia uma tábua de pedra com runas gravadas apressadamente. A maioria estava ilegível, marcada por arranhões frenéticos, mas algumas palavras ainda podiam ser discernidas. Eles sussurram: "Nas pedras, não posso fazê-los parar. A luz azul cresce mais forte. Vem das profundezas." Ori parou de ler, sua voz falhando. "Continue", ordenou Balin, mas sua voz tremeu ligeiramente. "O Mithril não é Mithril. O resto está ilegível." Ori se levantou, limpando as mãos na túnica. Seja o que for que ele viu, foi suficiente para levá-lo à loucura. Naquela noite, acampamos em uma câmara maior, mais próxima da entrada. Fizemos uma fogueira pequena e montamos guarda em turnos. Eu estava no segundo turno quando ouvi pela primeira vez. Sussurros vinham das paredes ao nosso redor, tão baixos que inicialmente pensei que fosse apenas o vento através de fendas na rocha. Mas gradualmente percebi que havia um padrão neles, quase como se fossem palavras em uma língua que eu não conseguia compreender, mas que de alguma forma fazia minha pele se arrepiar. Levantei-me silenciosamente e caminhei em direção à parede de onde os sons pareciam vir. Pressionei meu ouvido contra a pedra fria e ouvi com mais clareza. Não eram sussurros vindos do vento, eram vozes, dezenas delas, talvez centenas, todas falando ao mesmo tempo, em uma cacofonia baixa e constante, que parecia estar vindo de muito, muito profundo dentro da montanha. E todas elas diziam meu nome: Torek, Torek, Torek. Recuei da parede como se tivesse sido queimado. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que acordaria os outros. Olhei ao redor do acampamento. Todos dormiam profundamente, inclusive Gloin, que deveria estar de guarda. Foi então que notei a luz. Uma fraca luminosidade azul prateada emanava do túnel que levava às profundezas, pulsando suavemente como uma respiração lenta. Era a mesma cor do fragmento de Mithril que Balin havia nos mostrado, e estava ficando mais brilhante.
No quarto dia, encontramos a câmara. Seguindo o mapa de Balin e a crescente luminosidade azul que agora era visível mesmo à luz do dia, descemos por uma escadaria em espiral que mergulhava mais fundo na montanha do que qualquer túnel que eu conhecia. O ar ficava mais pesado a cada passo, carregado com um cheiro metálico que fazia minha garganta coçar. Estamos mais fundos do que qualquer mina de Moria jamais chegou, murmurou Ori, consultando seus mapas antigos. Segundo estes registros, os anões pararam de escavar nesta direção há séculos. Por que parariam? Perguntou Boring. Se havia mithril aqui, talvez descobrissem uma razão para parar, respondi. Mas minha voz foi abafada pelo eco crescente de nossas pegadas. A escadaria terminava em uma porta de pedra massiva, diferente de qualquer arquitetura anã que eu já havia visto. Era feita de uma rocha negra que parecia absorver a luz de nossas tochas e estava coberta de runas que doíam nos olhos quando tentávamos lê-las diretamente. Mas o mais perturbador era que a porta estava entreaberta. Alguém esteve aqui antes de nós, disse Gloin, examinando marcas frescas no chão. Estas pegadas não têm mais de alguns dias. Meu sangue gelou. Não encontráramos sinais de outros exploradores durante toda a nossa jornada. Quem poderia ter chegado até aqui? Empurramos a porta, que se abriu com um rangido profundo que ecoou pelas profundezas, como um gemido de dor. Do outro lado, havia uma câmara vasta, tão grande que nossas tochas não conseguiam iluminar as paredes opostas. E estava cheia de mithril, mas não era como qualquer mithril que eu já havia visto. Veios do metal precioso corriam pelas paredes como vasos sanguíneos, pulsando com aquela luz azul doentia. No centro da câmara havia uma piscina circular de onde a luminosidade era mais intensa, e a superfície do líquido dentro dela ondulava constantemente, embora não houvesse vento algum. Por todos os machados de Durin, sussurrou Balin, seus olhos brilhando com ganância e algo mais, algo que parecia quase fome. É mais do que sonhamos, mais do que qualquer um poderia imaginar. Ori se aproximou da piscina, ajoelhando-se na borda. Isto não é água, ele disse, sua voz estranha. É mithril líquido. Nunca vi nada assim. Foi então que notei as outras pegadas. Elas levavam da entrada diretamente à piscina, mas não havia pegadas de volta. Como se quem quer que tivesse entrado ali simplesmente desaparecera. Balin, chamei, mas ele não respondeu. Estava andando lentamente em direção à piscina, seus olhos fixos na superfície líquida que brilhava e ondulava. Balin! Ele parou, mas não se virou. Vocês ouvem isso? Sua voz estava distante, sonhadora. As vozes na piscina, elas estão me chamando para casa. Foi quando percebi que eu também podia ouvi-las. Sussurros vindos do mithril líquido, centenas de vozes falando em uníssono, prometendo coisas maravilhosas se apenas nos aproximássemos um pouco mais. Não! Gritei, agarrando Balin pelo braço. Algo está errado aqui. Precisamos sair. Mas quando tentei puxá-lo para longe da piscina, ele se virou para mim e vi que seus olhos haviam mudado. A íris azul normal estava sendo lentamente substituída por aquela mesma luminosidade púrpura doentia. Torek, ele disse com uma voz que não era mais completamente sua. Você não entende. Eles estiveram esperando por nós, esperando por tanto tempo. Foi quando Boring gritou. Meu irmão estava no lado oposto da câmara, apontando para algo nas sombras que nossas tochas não conseguiam alcançar completamente. Quando direcionamos a luz para lá, o que vimos fez meu sangue gelar. Corpos, dezenas deles, anões em vários estágios de mudança. Alguns ainda pareciam normais, exceto pelos olhos que brilhavam com aquela luz púrpura terrível. Outros haviam começado a se transformar, seus membros alongados de formas impossíveis, sua pele assumindo uma tonalidade azulada metálica. E os que estavam nas etapas finais não eram mais anões, não eram mais nada que deveria existir neste mundo. O que são essas coisas? Sussurrou Gloin, sua voz quebrada pelo medo. São nossos ancestrais, respondeu Balin, sua voz agora completamente tomada por algo estranho. Os primeiros anões que encontraram esta câmara. Eles compreenderam a verdade, que não somos nós que extraímos o mithril. É o mithril que nos extrai. Ori estava lendo freneticamente as runas nas paredes, sua face pálida como pergaminho. Estas inscrições, elas contam a história.
O mitril nestas profundezas não é um metal comum. É parte de algo, de uma entidade que dorme sob a montanha. Uma entidade que usa o mitril como seus nervos, seus vasos sanguíneos. E nós, continuou Balin, caminhando lentamente de volta à piscina, somos convidados a nos tornarmos parte dela, a nos unirmos à grande consciência que pulsa através destas veias metálicas. Balin, não! Gritei, mas era tarde demais. Ele mergulhou as mãos na piscina de mitril líquido. O efeito foi instantâneo. A luminosidade azul correu por seus braços como fogo líquido e ele gritou, não de dor, mas de êxtase terrível. Seus olhos se tornaram completamente púrpuras e quando falou novamente, sua voz ecoou como se viesse de muito longe. Posso ver tudo, ele sussurrou. Cada veia de mitril em cada montanha, cada anão que já tocou o metal precioso, todos conectados, todos parte da grande rede. Os corpos nas sombras começaram a se mover. Corram! Gritei para os outros, mas quando me virei, vi que Ori estava paralisado, olhando fixamente para as runas na parede. Lágrimas escorriam por seu rosto. Não podemos correr, ele disse com voz quebrada. As runas, elas explicam tudo. Esta entidade, ela não está apenas sob esta montanha. Ela se espalha através de toda a cordilheira. Cada mina de mitril, cada veio do metal, são todos parte dela. E ela está acordando. Glóin agarrou Ori pelo braço. Então vamos embora das montanhas. Vamos para as terras humanas. Não entendem. Ori balançou a cabeça. Olhem para suas mãos. Olhei para baixo e vi com o horror que minhas palmas estavam começando a brilhar com uma fraca luz azul. O fragmento de mithril que tocara dias atrás havia deixado uma marca que agora pulsava em sincronia com a piscina. Todos nós a tocamos, sussurrou Ori. O fragmento de Balin foi um chamariz, um anzol, e nós mordemos a isca. Foi então que compreendi a terrível verdade. Não éramos exploradores que haviam tropeçado em uma descoberta antiga. Éramos presas que haviam caminhado voluntariamente para a teia. As próximas horas se passaram em um borrão de terror e revelações horríveis. Um por um, meus companheiros sucumbiram à influência da entidade. Glóin foi o próximo. A marca em suas mãos se espalhou pelos braços como veias venenosas, e logo ele estava sussurrando sobre a bela conexão e a unidade eterna. Ori lutou mais tempo, usando seu conhecimento das runas antigas para tentar encontrar uma forma de resistir ou escapar. Mas as próprias runas que ele lia pareciam acelerar sua transformação, como se a entidade estivesse usando seu conhecimento contra ele. Borin, meu irmão, tentou me proteger até o fim. Quando viu que não havia escape, ele pegou seu machado e tentou destruir a piscina de mitril líquido. Mas no momento em que a lâmina tocou a superfície, ela foi absorvida e a entidade o puniu por sua resistência. A transformação de Borin foi diferente dos outros, mais violenta, mais grotesca. Seu corpo se contorceu em formas impossíveis enquanto ele gritava, parte em dor, parte em uma linguagem que não deveria existir. E através de tudo isso, ele tentava me avisar, tentava me dizer para correr. Mas para onde poderia correr? A marca em minhas mãos estava se espalhando, e eu podia sentir a presença da entidade crescendo em minha mente como uma maré escura. Foi quando descobri que ainda havia uma escolha a ser feita. Nas runas mais antigas, as que doíam para olhar diretamente, Ori havia traduzido uma passagem final antes de sua mente ser tomada. O guardião pode escolher quebrar a corrente, mas apenas com o maior sacrifício. Guardião. A palavra ecoou em minha mente enquanto eu olhava para meus companheiros transformados. Eles não me atacavam, apenas observavam, esperando, como se estivessem aguardando que eu tomasse uma decisão. Compreendi então que a entidade não queria apenas nos absorver. Ela queria um guardião consciente, alguém que escolhesse servir voluntariamente, alguém que pudesse atrair outros, como Balin havia feito conosco. Mas também compreendi que havia outra opção. No centro da câmara, acima da piscina, havia uma formação rochosa e instável. Se eu pudesse fazê-la desabar, selaria a câmara, talvez por tempo suficiente para que a entidade voltasse a dormir, talvez para sempre. O preço seria minha vida, e possivelmente as vidas dos meus companheiros transformados. Peguei meu machado,
Olhei uma última vez para o que restava de Borim e fiz minha escolha. E assim, voltamos ao momento do prólogo. O machado tremeu em minhas mãos enquanto eu contemplava o que restava de Borim. A formação rochosa estava rachando acima de nós, mas ainda não o suficiente. Eu precisava de mais tempo, mais força. Torek, a voz distorcida de meu irmão sussurrou novamente. Você não pode nos salvar. Mas suas palavras seguintes me surpreenderam. Mas pode nos libertar. Por um momento, apenas um momento, vi um lampejo do verdadeiro Borim em seus olhos púrpuras, uma centelha de consciência que ainda lutava contra a influência da entidade. O machado, ele sussurrou com sua própria voz. Forge-o no mitril da piscina. Vai amplificar. O golpe era uma armadilha? Ou meu irmão havia encontrado uma forma de ajudar mesmo em sua condição transformada? Não havia tempo para pensar. As rachaduras no teto estavam se espalhando, mas lentamente demais. A entidade estava se fortalecendo e eu podia sentir minha própria vontade começando a enfraquecer. Mergulhei a lâmina do machado na piscina de mitril líquido. A dor foi indescritível. O metal não apenas absorveu o mitril, ele absorveu parte de minha força vital, minha essência. Mas em troca, o machado brilhou com um poder que transcendia qualquer coisa forjada pelos anões. Com meu último ato de vontade livre, ergui o machado incandescente e o abati contra o ponto mais fraco da formação rochosa. O som do impacto ecoou através de toda Khazad-dûm, como o brado de guerra dos antigos reis anões. A rocha se partiu com um estrondo ensurdecedor, e toneladas de pedra começaram a desabar sobre a câmara maldita. Enquanto a escuridão me tomava, ouvi algo que me encheu de uma última centelha de esperança. O grito de raiva e frustração da entidade, cortado abruptamente quando as pedras selaram sua prisão mais uma vez. Encontraram meu corpo 3 dias depois, na entrada de Moria, aparentemente tendo rastejado até lá antes de sucumbir aos ferimentos. Os outros nunca foram encontrados. Oficialmente, assumiu-se que foram esmagados no desabamento das câmaras profundas. Eu sei a verdade, porque ainda estou aqui de certa forma. Minha essência ficou ligada às pedras de Moria, um último guardião para garantir que a entidade permaneça selada. E por décadas, tudo ficou em silêncio. Mas agora ouço novos passos, ecoando pelos corredores. Vejo novas tochas iluminando os túneis antigos. Jovens anões, corajosos e ambiciosos, seguindo rumores de Mithril, não extraído nas profundezas. Tento avisá-los através dos sussurros nas pedras, mas eles não me ouvem, ou escolhem não ouvir. A ganância dos anões sempre foi nossa maior força e nossa maior fraqueza. E nas profundezas mais escuras de Khazad-dûm, algo antigo e terrível começa a se mexer novamente, testando os limites de sua prisão de pedra. Os selos estão enfraquecendo, e desta vez eu posso não ser forte o suficiente para detê-la. Agora que chegamos no final, se inscreve e comente. Vamos abrir o portal do seu próximo pesadelo diário. Porque o portal nunca fecha, apenas espera pela próxima história. Bem-vindo ao portal do terror diário. A lâmina prateada corta o ar com um sibilo mortal, mas não encontra carne. O grifo mergulha novamente, suas garras abrindo sulcos profundos no solo rochoso, onde eu estava há apenas 1 segundo. Meu coração martela contra as costelas, enquanto rolo para o lado, esquivando-me por centímetros de uma morte certa. Mas algo está errado, terrivelmente errado. O grifo não emite nenhum som, nem o grito agudo característico da espécie, nem o bater pesado das asas. Luta em silêncio absoluto, como se fosse apenas uma sombra. E seus olhos, pelos deuses, seus olhos são humanos, olhos que reconheço. Você não deveria ter vindo aqui, sussurra uma voz em minha mente, embora o bico da criatura permaneça fechado. Agora é tarde demais para todos nós. Minha espada treme em minhas mãos. Não de medo, mas porque meu próprio corpo está começando a me desobedecer. Como se algo dentro de mim estivesse despertando. Como diabos cheguei a este ponto? Tudo começou com um trabalho simples em Oxenfurt. 3 semanas antes eu estava sentado na taverna O Javali Dourado, em Oxenfurt, observando a chuva bater contra as janelas embaçadas.
O lugar fervilhava com estudantes da academia e comerciantes, mas minha atenção estava focada no homem nervoso sentado à minha frente. É um grifo, tenho certeza, disse Casimir, um mercador de meia-idade cujas mãos tremiam ao segurar a caneca de cerveja. Atacou minha caravana na estrada para Novigrad, matou 2 dos meus guardas e fez coisas estranhas com os corpos. Inclinei-me para a frente. Estranhas como? Os arranjo em círculo perfeito, com os braços estendidos para o céu, como se estivesse realizando algum tipo de ritual. Casimir engoliu em seco. Isso é normal para grifos? Não era. Grifos são predadores simples, matam, comem e partem. Não fazem arte com cadáveres. Mas guardei essa observação para mim. O pagamento que oferece é generoso, disse, tocando a bolsa de moedas que ele havia colocado sobre a mesa. Mas há algo que não está me contando. Os olhos de Casimir se desviaram para a janela. Quando voltou a me encarar, vi algo que me fez estremecer. Um medo primitivo, ancestral. Encontrei algo no local do ataque. Algo que não deveria existir. Casimir hesitou por um longo momento antes de puxar um pequeno embrulho de pano do bolso. Suas mãos tremiam tanto que quase derrubou o objeto. Quando o desembrulhou, senti o ar sair dos meus pulmões. Era um olho humano, mas não um olho comum. Este pulsava com uma luz azul pálida, e quando o observei mais de perto, pude jurar que a pupila se contraiu, como se estivesse me observando de volta. Estava cravado na árvore mais próxima dos corpos, sussurrou Casimir, cravado como se fosse um prego, e desde então ele me segue. Como assim te segue? Onde quer que eu vá, sinto que estou sendo observado. À noite, ouço sussurros vindos do quarto onde guardo esta maldita coisa. Sussurros em uma língua que não consigo entender, mas que de alguma forma, sei que falam sobre mim. Estendi a mão para tocar o objeto, mas Casimir rapidamente o embrulhou novamente. Não. Sua voz saiu mais alta do que pretendia, fazendo algumas cabeças se virarem em nossa direção. Ele baixou o tom. Não toque. Nas 2 vezes que toquei nele, tive os mesmos pesadelos. Sonhos onde eu estava voando sobre Oxenfurt, vendo a cidade de cima, mas não era eu quem voava. Era outra coisa usando meus olhos. Minha garganta ficou seca. Aquilo definitivamente não era trabalho para um caçador comum, mas a curiosidade, essa maldita curiosidade que sempre me metia em encrenca, já havia tomado conta de mim. Onde exatamente foi o ataque? A estrada para Novigrad estava mais silenciosa do que deveria estar. Mesmo com o sol do meio-dia brilhando através das copas das árvores, havia algo opressivo no ar. Meu cavalo, normalmente calmo, mostrava-se inquieto, relinchando nervosamente a cada sombra. Encontrei o local do ataque sem dificuldade. As marcas de garras nas árvores e o cheiro residual de morte ainda impregnavam o ambiente. Mas foi o círculo de pedras que me fez parar. Casimir não havia mencionado pedras. 7 rochas dispostas em círculo perfeito, com símbolos estranhos gravados em suas superfícies. No centro, onde supostamente os corpos haviam sido encontrados, a grama estava morta, formando uma marca circular perfeita. Desmontei e me aproximei cautelosamente. Os símbolos nas pedras pareciam se mover quando não os observava diretamente, dançando na periferia da minha visão. Era como se quisessem ser decifrados, mas fugissem quando tentava focalizá-los. Foi então que ouvi a voz. Roderick. Gelei. Ninguém sabia que eu estava ali. Girei lentamente, empunhando minha espada, mas não havia ninguém à vista. Apenas as árvores e suas sombras dançantes. Roderick, você veio... A voz parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, das pedras, das árvores, do próprio ar. E havia algo familiar nela, algo que fazia minha pele arrepiar. Quem está aí? Gritei, mas minha voz soou pequena na vastidão da floresta. O riso que se seguiu foi o som mais perturbador que já ouvi. Não era humano, mas também não era animal. Era algo entre os dois, carregado de uma inteligência malévola que fez meu sangue gelar. E então vi o grifo. Ele emergiu das sombras como fumaça, ganhando forma. Maior do que qualquer grifo que eu já havia enfrentado, suas penas tinham um brilho metálico antinatural. Mas foram os olhos que me paralisaram. Olhos humanos. Olhos que eu conhecia. Impossível.
sussurrei. O grifo inclinou a cabeça, como se estivesse me estudando. Quando abri o bico, não saiu o grito característico da espécie, mas palavras. Palavras em minha própria voz. Nada é impossível aqui, Roderick. Você deveria saber disso. Minha mão apertou o punho da espada até os nós dos dedos ficarem brancos. O que você é? Eu sou o que você teme que seja. O grifo deu um passo em minha direção, suas garras deixando marcas profundas na terra. Eu sou o que você se tornará. Não esperei para ouvir mais. Ataquei com toda a força que possuía, mas minha lâmina cortou apenas o ar. O grifo havia desaparecido como se nunca tivesse estado ali, mas sua risada permaneceu, ecoando entre as árvores, penetrando em minha mente como uma semente venenosa. Corri de volta ao meu cavalo, montei e galopei em direção a Oxenfurt. Mas mesmo enquanto me afastava, sentia que algo havia mudado. Algo dentro de mim havia despertado e não sabia se conseguiria controlá-lo. Naquela noite, no quarto alugado na taverna, os pesadelos começaram. Sonhei que estava voando sobre Oxenfurt, vendo a cidade de uma altura impossível. As ruas serpenteavam como veias e as pessoas caminhavam como formigas insignificantes. Mas não era meu ponto de vista. Eu observava através de olhos que não eram meus, sentia o vento sob asas que não possuía. E havia fome. Uma fome terrível e antiga que clamava por satisfação. Acordei suando frio, com o gosto de sangue na boca. Corri até a bacia e me olhei no espelho. Por um instante, apenas um instante, vi outros olhos me observando de volta. Olhos que brilhavam com uma luz azul pálida. Passei o resto da noite acordado, sentado na cadeira ao lado da janela, observando a cidade adormecida. E enquanto observava, senti uma conexão estranha com cada sombra, cada movimento nas ruas desertas. Era como se pudesse sentir cada coração batendo na cidade. Como se soubesse exatamente onde encontrar cada pessoa sozinha, cada presa em potencial. Balancei a cabeça violentamente, tentando afastar esses pensamentos, mas eles persistiam, sussurrando em minha mente com uma voz que era minha, mas ao mesmo tempo não era. Quando o sol nasceu, tomei uma decisão. Precisava encontrar Casimir e descobrir mais sobre aquele olho maldito. Se houvesse uma chance de reverter o que estava acontecendo comigo, ela estava lá. Encontrei a casa de Casimir vazia. As janelas estavam abertas, batendo ao vento, e havia sinais de luta por toda parte. Móveis revirados, manchas de sangue no chão e no ar. Aquele cheiro doce e enjoativo de morte recente. Mas não encontrei o corpo. No quarto dos fundos, sobre a mesa, estava o embrulho de pano. O olho. Ele pulsava com mais intensidade agora, a luz azul tão forte que iluminava todo o ambiente. E quando me aproximei, ouvi sua voz novamente. Finalmente chegou, Roderick. Desta vez a voz vinha claramente do olho. Ele havia se aberto completamente e me observava com uma intensidade que fazia minha pele queimar. Onde está Casimir? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ele serviu seu propósito, assim como você servirá o seu. O olho piscou lentamente. Você achou que era coincidência? Um caçador de monstros na cidade certa, no momento certo? A verdade me atingiu como um soco no estômago. Você orquestrou tudo isso. Eu precisava de um hospedeiro. Alguém forte, alguém familiarizado com magia e criaturas sobrenaturais. Alguém que pudesse suportar a transformação. A pupila do olho se dilatou. Você foi escolhido muito antes de pisar nesta cidade, Roderick. Tentei recuar, mas meus pés não obedeceram. Era como se raízes invisíveis tivessem brotado do chão e me prendessem no lugar. Quem é você? Consegui perguntar. Eu sou Morvet, o último observador. Há muito tempo, quando os mundos ainda eram jovens, eu e meus irmãos guardávamos os portais entre as dimensões, mas fomos traídos, despedaçados, espalhados pelos ventos do tempo. O olho pulsou mais forte. Agora finalmente posso retornar, através de você. Senti algo se movendo em minha mente, como vermes escavando túneis em meu cérebro. Lutei contra a invasão, mas ela era forte demais. Não lute, Roderick. Será mais fácil se você se entregar. As memórias que não eram minhas começaram a inundar minha mente. Visões de mundos distantes, de criaturas que desafiavam a compreensão, de poderes que podiam moldar a realidade com um pensamento. Vi a traição. Morvet e seus irmãos, os observadores,
guardiões dos portais dimensionais sendo atacados por aqueles em quem confiavam. Vi como foram despedaçados, suas essências espalhadas através de múltiplas dimensões, e vi o plano. Décadas de preparação, manipulando eventos, guiando pessoas específicas para locais específicos. Casimir não havia encontrado o olho por acaso. Ele havia sido conduzido até lá, assim como eu havia sido conduzido até Casimir. Você entende agora? Sussurrou Morvete em minha mente. Somos parte do mesmo destino. Minha visão começou a se turvar. Sentia meu corpo mudando, meus ossos se alongando, minha pele se endurecendo. Através da janela, pude ver meu reflexo se transformando. Penas brotavam de meus braços. Meu rosto se esticava formando um bico. Mas o pior era a fome. A fome terrível que crescia em meu estômago, clamando por carne fresca, por sangue quente. Pare com isso, gritei, mas minha voz já soava diferente, mais áspera, menos humana. Você ainda não entende. Morvete riu. Eu não estou te possuindo, Roderick. Eu estou te completando. Você sempre foi parte de mim, fragmentado há muito tempo. Agora, voltamos a ser um. As memórias continuaram chegando. Vi minha própria vida, mas através de olhos diferentes. Cada caçada, cada monstro morto, cada momento de violência, tudo havia sido orquestrado para me preparar para este momento. Eu não era um caçador de monstros, eu era o monstro. Quando a transformação se completou, eu não era mais completamente humano, mas também não era completamente grifo. Era algo entre os dois, algo novo e terrível. Voei pelas ruas de Oxenfurt naquela noite, sentindo o vento sob minhas asas recém-formadas. A cidade se estendia abaixo de mim como um banquete, cada luz acesa, representando uma vida, uma refeição em potencial. Encontrei minha primeira presa caminhando sozinha pelas ruas desertas próximas à academia. Um estudante, provavelmente voltando tarde de alguma taverna. Jovem, saudável, perfeito. Desci em silêncio, pousando atrás dele. Quando se virou, vi o terror em seus olhos, e aquela visão me encheu de uma satisfação doentia. Por favor, ele sussurrou. Eu tenho família. Da parte de mim, a parte que ainda era Roderick, quis poupá-lo. Mas Morvete era mais forte, e a fome era incontrolável. O que fiz naquela noite ainda me assombra. Não apenas matei o jovem, mas o arranjo cuidadosamente, posicionando seu corpo de forma ritualística. Era como se meu corpo soubesse exatamente o que fazer, movido por instintos ancestrais. Quando terminei, voei de volta à casa de Casimir, onde meu corpo retomou a forma humana. Olhei para minhas mãos manchadas de sangue e senti uma mistura de horror e satisfação. Está vendo como é natural? Sussurrou Morvete em minha mente. Você nasceu para isso. Passei o resto da noite tentando lavar o sangue, mas ele parecia ter se impregnado em minha pele. E quando olhei no espelho, vi que meus próprios olhos agora brilhavam com aquela luz azul pálida. Nos dias seguintes, tentei lutar contra Morvete. Tranquei-me no quarto, recusando-me a sair, esperando que a fome eventualmente o enfraquecesse. Mas eu havia subestimado seu poder. Ele começou a me mostrar visões, pessoas caminhando sozinhas pelas ruas, suas rotinas diárias, seus pontos vulneráveis. Era como se pudesse ver através de todos os olhos da cidade simultaneamente. Você não pode me negar para sempre, ele sussurrava. Somos um agora. Minha fome é sua fome. E ele estava certo. A cada hora que passava, a necessidade crescia. Não era apenas fome física. Era uma compulsão que corroía minha sanidade, sussurrando que apenas uma morte poderia trazer alívio. Tentei partir de Oxenfurt, mas descobri que não conseguia. Havia uma barreira invisível ao redor da cidade. Algo que Morvete havia criado para nos manter lá até que seu plano se completasse. Qual é o seu verdadeiro objetivo? Perguntei durante uma de nossas conversas mentais. Reunir meus irmãos, ele respondeu. Eles estão espalhados por este mundo, fragmentados como eu estava. Mas agora que tenho um corpo, posso procurá-los. E quando estivermos todos reunidos, ele não precisou terminar. Vi a visão em minha mente. Portais se abrindo, criaturas de outros mundos invadindo esta realidade, o caos se espalhando como uma praga. Foi então que soube que precisava encontrar uma forma de detê-lo, mesmo que isso significasse minha própria destruição. Passei dias pesquisando nos livros da Academia de Oxenfurt,
procurando por qualquer referência aos observadores ou maneiras de separar espíritos fundidos. A maioria dos textos eram inúteis, mas finalmente encontrei uma passagem em um grimório antigo. Quando duas almas se tornam uma, apenas o sacrifício da carne pode separá-las novamente. Não era exatamente esperançoso, mas era tudo o que eu tinha. O plano era simples em sua desesperação. Se eu pudesse levar Morvete para longe da cidade, para um local onde não pudesse encontrar mais vítimas, talvez pudesse forçá-lo a se manifestar fisicamente. E então, então eu faria o que fosse necessário. Consegui finalmente sair da cidade durante uma noite de tempestade, quando a barreira de Morvete estava mais fraca. Voei para as antigas ruínas a nordeste, um local sagrado onde, segundo as lendas, rituais de purificação eram realizados há séculos. Você acha que pode me derrotar em meu próprio jogo? Morvete riu enquanto pousávamos entre as pedras quebradas. Você é parte de mim agora, Roderick. Não pode me destruir sem se destruir. Eu sei, respondi puxando uma adaga de prata que havia roubado da academia. É exatamente isso que pretendo fazer. Morvete tentou me impedir, mas desta vez eu estava preparado. Havia passado dias fortalecendo minha vontade, construindo barreiras mentais, preparando-me para este momento. A lâmina de prata cortou minha palma, e o sangue pingou sobre as pedras antigas. Imediatamente senti Morvete reagir com fúria. Você não sabe o que está fazendo, ele gritou em minha mente. Se me destruir, destruirá a si mesmo. Melhor morrer como humano do que viver como monstro, respondi cortando mais profundamente. O sangue formou padrões complexos no chão e senti a magia das ruínas respondendo. As pedras começaram a brilhar com uma luz dourada, contrastando com o azul pálido que emanava de meus olhos. Foi então que Morvete fez sua jogada final. Ele me forçou a me transformar, mas desta vez a mudança foi diferente. Em vez de me tornar um híbrido, ele separou nossa essência física. Eu permaneci humano, mas ele ganhou forma própria, um grifo grotesco, maior e mais terrível do que qualquer criatura natural. Agora você verá. Ele rugiu, sua voz ecoando entre as ruínas. O que é enfrentar um observador em sua forma verdadeira? E assim, chegamos ao momento do prólogo. Minha lâmina prateada cortando o ar, o grifo mergulhando em silêncio mortal, os olhos humanos que me observam com reconhecimento familiar, porque agora eu entendo a verdade terrível. Morvete não havia mentido quando disse que eu era parte dele, mas também não havia dito toda a verdade. Eu não era apenas um hospedeiro escolhido aleatoriamente. Eu era um dos observadores originais. Minha alma havia sido fragmentada há milênios, espalhada através do tempo e do espaço. A vida que eu conhecia como Roderick, o caçador de monstros, era apenas uma encarnação, uma máscara sobre minha verdadeira natureza. Você se lembra agora, diz Morvete, sua voz ecoando tanto em minha mente quanto no ar ao nosso redor. Você se lembra de quem realmente somos. E eu me lembro. Lembro das eras antes da humanidade, quando guardávamos os portais entre os mundos. Lembro da traição, da dor da separação, dos milênios de busca por completude. Lembro que Morvete é meu irmão. Minha espada treme em minhas mãos, não de medo, mas de reconhecimento. Como posso destruir parte de mim mesmo? Como posso matar meu próprio irmão? Venha para casa, sussurra Morvete, pousando a poucos metros de mim. Venha para casa, irmão. Somos os últimos. Não precisamos estar sozinhos nunca mais. Olho para a lâmina em minhas mãos, depois para o grifo à minha frente. Em seus olhos, vejo não apenas malícia, mas também uma solidão antiga e desesperadora. Uma solidão que espelha a minha própria. Talvez Morvete esteja certo. Talvez sejamos os últimos de nossa espécie, e a união seja inevitável. Talvez a humanidade de Roderick tenha sido apenas uma ilusão, e chegou a hora de abraçar minha verdadeira natureza. Ou talvez ainda haja escolha. Fecho os olhos e sinto o peso de milênios sobre meus ombros. Quando os abro novamente, sei o que devo fazer. A lâmina prateada brilha uma última vez sob a luz da lua cheia. E então, o silêncio toma conta das ruínas antigas, deixando apenas o eco de uma decisão que mudará o destino de dois mundos. Agora que chegamos no final, se inscreve e comente. Vamos abrir o portal do seu próximo pesadelo diário, porque o portal nunca fecha,
apenas espera pela próxima história.